Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Semelhanças entre crimes. O caso de um filho que planejou o assassinato dos pais em Jaguarão tem semelhanças com a história de Suzanne von Richthofen, que em 2002 matou a família com a ajuda do namorado. O que os especialistas dizem? Detentos nas celas. Operação policial esvazia viaturas e delegacias da região metropolitana e dos vales. Mas como está o sistema carcerário depois de 6 meses de pandemia? Agências do INSS passam por vistoria e abrem parcialmente em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Fique atento aos serviços oferecidos. Agora, tudo é Grenal. Como Grêmio e Internacional estão para o clássico mais esperado do ano. E sexta-feira também é dia de bola na rede. Tudo o que rolou na rodada da Copa Libertadores, você vai ver aqui. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Muito bem, 11 horas e 37 minutos e olha só, daqui a pouco vamos falar sobre Renato Portaluppi e o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Eles chamaram a imprensa para uma entrevista coletiva, para uma conversa e este encontro já era para ter começado. Então começa a qualquer momento, nós já estamos atentos, não temos ideia do que pode acontecer, né? Se é para acalmar um pouco a torcida, acalmar um pouco os ânimos. Sabemos que o Grêmio vem enfrentando dificuldades em campo, principalmente aí na Libertadores da América. Mas daqui a pouco o Jeremias Werneck, que já está aqui com a gente, está ali também acompanhando atentamente o que está acontecendo. Daqui a pouco ele vai trazer mais detalhes para a gente. Esse é um dos nossos assuntos e nós vamos falar também sobre a semelhança entre esses dois crimes, né? O que os especialistas dizem sobre a relação dos casos de Suzanne von Richthofen, lá de São Paulo, né, que planejou a morte dos pais, e o caso de um rapaz aqui de Jaguarão que planejou também a morte dos pais. Aí as imagens, a foto dos pais, e aí o criminoso, e ontem foi presa a namorada também suspeita de participar deste crime. Já já a gente traz informações, é um rápido intervalo e depois nós vamos direto com muita informação para você. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos, 16 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. A gente vai ter uma tarde com temperaturas chegando até perto de 30 graus aqui no Rio Grande do Sul. E amanhã um pouquinho de chuva, mas muito pouco, e depois entra um vento sul trazendo frio para o final de semana dos gaúchos, mas pelo menos o tempo vai estar seco com sol. 11h43, eu tenho um recado importante para todos vocês. Olhem só. Experiência em cuidar da saúde do povo gaúcho não falta à IBCM. Neste mês, ela está completando 92 anos de atuação. É muito tempo, não é verdade? A IBCM é o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E tem unidades próprias, diversas especialidades e ampla rede credenciada. As terapias e a odontologia são grandes diferenciais também. E sabe de mais uma coisa? Com a IBCM você não tem coparticipação, você paga o valor da mensalidade e só. E qual o valor por mês? Apenas R$ 170,03 por pessoa. É verdade. Então, não perca tempo, não perde tempo não. Grande saúde, né? Ligue agora então. Ligue agora para o telefone 51 32 30 5511 ou mande um WhatsApp para o número que aparece aí na sua tela, tá? IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E atenção, tem convocação nesse momento lá no Grêmio, mas não é convocação de jogadores, é convocação da imprensa, uma entrevista coletiva pelas redes sociais. Vai falar o presidente do Grêmio e vai falar também o Renato Portaluppi, que é o técnico. O que eles vão falar? Não sabemos, mas a gente vai falar sobre isso agora no esporte. Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, vem cá, meu irmão Jeremias Werneck. Oi, Jeremias. Esperando ser convocado para estar aqui, André. Tudo bem? Convocado também, aqui também tem convocação. Boa. Jeremias, o que está acontecendo então aqui no estádio, na arena, né, no estádio do Grêmio? Tem esta convocação, estamos todos curiosos. Eu tô com o celular aqui, tô
acompanhando. Aqui. O Grêmio convocou uma entrevista coletiva. Bom dia para você que está com a gente. O presidente Romildo Bolzan Júnior vai falar e depois o Renato Portaluppi vai falar. O Grêmio explicou que convocou a entrevista coletiva do presidente porque ele tem recebido muitos pedidos para dar entrevistas. Então o Grêmio resolveu organizar. O que o clube informa, um aviso prévio à entrevista. Não haverá mudança de ordem técnica no departamento de futebol. Portanto, não é uma entrevista para comunicar a saída do Renato. Mas é uma entrevista importante, André, porque é a primeira vez que o presidente vai se manifestar depois da atuação do Grêmio no Chile contra a Universidade Católica. Será a primeira vez que o Grêmio institucionalmente vai se posicionar depois da reestreia na Libertadores, de uma derrota muito dura, de uma derrota com ares de humilhação pelo segundo gol da Católica e a atuação do Grêmio em si. E também será uma manifestação mais aprofundada do Renato diante de tudo isso que a gente viu, ou que não viu, do Grêmio no pé da Cordilheira dos Andes, André. Pois é, então é a grande expectativa, mas eles já cortaram de cara, já cortaram qualquer possibilidade de saída do Renato. Até porque não é o momento apropriado, já que temos aí o Grenal na semana que vem pela Libertadores, né, Jeremias? Aliás, eu quero te fazer uma pergunta, André. Pergunte. Tu sabes contra quem joga o Grêmio no final de semana? Com quem, Jeremias? O André Harris está como todo o Rio Grande do Sul. Ninguém dá bola pro campeonato. O negócio é o Grenal agora. Todo mundo já está pensando na Libertadores, no Grenal. Não, mas o jogo do final de semana do Grêmio é contra o Palmeiras em Porto Alegre. Olha aí. Palmeiras. E o Inter joga em Fortaleza contra o Fortaleza. Uhum. Agora, realmente, uma entrevista convocada para acalmar os ânimos. E ontem teve um protesto pesado, né? Sim. Teve um protesto pesado, então essa entrevista vai ser para acalmar os ânimos. Isso tu te refere na chegada ontem do Grêmio a Porto Alegre, né? Isso. Mas é bom a gente ficar atento para ter uma ideia da temperatura. E as imagens do protesto na arena. Ó. Eu considero um protesto forte, tá? Não, e até não houve vandalismo, boa, mas é um protesto forte. Não, e eles, o que eles chamaram de sem vergonha, né? Time sem vergonha, cobrando, Grenal é obrigação. Então, assim, ó, essa coletiva não vai anunciar a saída do Renato, provavelmente não vai mexer no preparador físico, o Márcio Meira, muito menos no executivo de futebol, o Klaus Câmara, mas é muito importante, porque aí nós vamos ter o tom do discurso do Grêmio, sentir a temperatura do vestiário do Grêmio, se há uma pressão, se o tom é de cobrança, se o tom é de apoio. Assim nós vamos entender como o Grêmio vai se preparar para o Grenal. Se o presidente chegar e dizer assim, nós estamos numa crise, e ele já disse isso em outras oportunidades, estamos precisando superar e tal, opa, sinal de alerta ligado. Uhum. Agora, se ele chegar e dizer, não, o trabalho continua, o Renato tem a nossa confiança, bababá, você sabe melhor do que eu, bom, as coisas estão normais. Agora... Tem no final de semana, então, o jogo, né? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. E aí a gente começa a fazer as possibilidades. E se o Grêmio perde? E se o Grêmio empata? Assim, ó, mudar não vai mudar com o resultado do Palmeiras. Sim, mas a pressão... Mas aí que tá. Essa entrevista é importante pra gente sentir o clima, a temperatura. Se o presidente chegar e dizer, realmente nós estamos muito abaixo do que podemos e tal, aí, gente... O Grenal já vai tomando mais corpo. O Grenal que é exclusivo aqui, quarta-feira, 9h15, no SBT. Grenal, no Beira-Rio. Né? Então, assim, ó, se o presidente chegar, se o presidente falar, a gente vai ter um tom. E o próprio Renato, né? Se você esteve aqui com a gente ontem e acompanhou o que o Renato falou, você viu o semblante dele, a voz dele, ele estava abatido no Chile. Eu quero ver que Renato é esse que vai falar hoje. Ele vai estar abatido ou ele já tomou uma injeção de ânimo, de fôlego e vai voltar ao seu Renato sempre? Porque também existe a semiótica da coisa, entendeu? Sabe? Existe, assim, leitura de gestos, a leitura corporal, né? Que vão surgindo exatamente por manifestações, né? Pelo clima todo, né? De gestos, de fala, de tom de voz. Ele estava bem calmo, né? O Renato estava bem... Não me pareceu calmo. A voz... Me pareceu abatido. Pode ser também. Me pareceu abatido. Calmo, exatamente. Por isso calmo que essa entrevista é importante. Não estava com aquela soberba dele, certo?
Verdade? Daqui a pouco a gente volta. E olha só, amanhã SBT Esporte Especial. Isso. E logo depois do 30. Masbar, mas em seguida a gente vai falar sobre isso também. Agora 11h50, faltando 10 minutos para o meio-dia. Deixa eu falar da Biscoito Zezé. E não é que o 20 de setembro está chegando? Pois é, a Biscoito Zezé, essa empresa, olha, de alma, né, e Fundação Gaúcha, está deixando a sua mensagem antecipada de parabéns a todos os gaúchos que se orgulham das nossas histórias e das nossas tradições. E por falar em tradição, é sempre bom lembrar que os biscoitos da Zezé combinam e muito com o nosso velho e tradicional chimarrão. Não é verdade? Tem o mignon. Olha aqui, ó, Jeremias Werneck. Tá aqui o mignon, que quando eu era pequeno a gente chamava de vovó sentada. Em algumas regiões chamam de vovó sentada. Mas da Biscoito Zezé é o mignon. Olha só, que é uma delícia. Tem o pão de mel. Só para vocês terem uma ideia aqui, gente, eu trouxe uma sacola que eu ganhei da Biscoito Zezé com tudo isso aqui dentro. Olha só, tem o folhado, maçã e canela, tem o pão de mel pequenininho, assim, olha só que embalagem prática pra gente. E muito mais. Tem aqui o folhado doce, a sacola cheia. Então imagina, no final de semana, você, né, cultivando as tradições e ainda saboreando a Biscoito Zezé. Por isso, é só passar no supermercado mais próximo e garantir os seus. Deixe a tradição do chimarrão ainda mais gostosa com os produtos da Biscoitos Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Um beijo grande para toda a família Zezé. Muito bem, atenção, olha só. Semelhanças entre crimes. Quais os crimes que eu estou falando? Tem esse caso que chocou, né, no final de semana, deste rapaz que planejou o assassinato dos pais. Isso aconteceu aqui em Jaguarão. E ele tem semelhanças com aquela história que nós conhecemos já de alguns anos da Suzane von Richthofen, lá em São Paulo, que em 2002 matou a família com a ajuda do namorado. O que os especialistas dizem a respeito? Isso nós vamos conversar e saber com ele. Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse crime, o assassinato de pai e mãe pelo próprio filho em Jaguarão, crime que chocou o estado. Esse jovem, André, matou os pais, chorou sobre o caixão e o relato dele a gente deixa para o agente funerário que acompanhou toda essa situação. Encontrei ele na frente do caixão da mãe, acariciando o caixão da mãe, né? Peguei ele do braço, levei ele até a cozinha da sala e lá eu aferi a pressão dele, né, que não estava tão abalada assim, mas ele tinha muita dor, parecia que ele tinha muito sofrimento. Ô, Lucas, a gente viu esse crime, André, então... a gente também... Pode concluir, André. Mas foi inspirado, assim, quer dizer, foi baseado no que aconteceu, no caso da von Richthofen, ou foi coincidência, hein, Lucas? Olha, basear não dá para saber se foi baseado, até porque tem um lapso temporal muito grande, André. Mas especialistas alertam que existem semelhanças, tanto na formação, no caráter dessas pessoas, da Suzane e também desse menino do Yuri que matou os próprios pais. São semelhanças que são apontadas pelos especialistas. Outros casos também têm esse tipo de semelhança, mas não dá para se dizer que um caso foi inspirado no outro. E nós temos este caso aí, para quem não acompanhou, está chegando agora 11 horas e 54 minutos, eu converso com o Lucas Abate sobre este crime que aconteceu. Está aí o casal, o jovem casal, e segundo a polícia, este rapaz de 20 anos, né, planejou a morte dos pais, não botou as mãos, não quis sujar as mãos, mas teve a ajuda da namorada e ela teria dado os tiros, segundo a polícia, está sendo investigada. Ela foi presa ontem de manhã. Está aqui os pais desse rapaz aqui em Jaguarão, na fronteira, na nossa fronteira aqui no sul do estado. E lá em 2002, a Suzane von Richthofen também, por uma questão financeira, né, de herança, o que ela fez? Ela planejou, junto com o namorado e mais um amigo do namorado, planejou a morte dos pais. E aí, então, estas semelhanças e quantos crimes que chama a atenção da gente com semelhanças a outros crimes, né? A gente vem mostrando aí diversos fatos. A própria menina Paula aqui de Soledade, a semelhança com o crime da Samúdio, lá de São Paulo, também, não é, Lucas? Então a gente vê algumas semelhanças entre os casos aí. A imagem lá de 2002, de toda aí ela saindo numa das audiências da Suzane von Richthofen. E ali então ela, o namorado e mais um amigo deles que ajudou neste crime. Mas diga daí, Lucas.
Não, André, a gente vai daqui a pouco trazer mais detalhes sobre esse crime, essa comparação, análise de especialistas. E a gente fala ao vivo aqui de Canoas, porque daqui a pouco também vamos trazer detalhes sobre uma grande operação que está acontecendo de transferência de presos, aquela velha história de presos em delegacias que estão sendo removidos das carceragens. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Então, olha só, Lucas, a gente vai falar sobre isso. E agora nós vamos falar de um assunto que nós temos mostrado e tu tens acompanhado aqui, Lucas Abate, com a gente, é a criatividade dos criminosos aonde esconderem as drogas. Eu sempre digo, escondem tudo que é lugar possível. E agora nós vamos conversar também com ela, a Gabi Lerina, porque normalmente, né, Gabi, o que a gente guarda na geladeira, e numa geladeira limpa, né? Numa geladeira limpa, a gente guarda alimentos, enfim, leite e tal. Mas neste caso, quando tem roubo de carro, o Lucas sabe muito bem disso, porque ele acompanha a área policial e a gente da área jornalística também. Quando roubam um carro, eles deixam escondido o carro 1, 2 dias para esfriar, não é? Para desviar a atenção. Aí, no caso, eles botavam na geladeira para esfriar a droga, não é mesmo, Gabi? O que me chamou a atenção foi o selinho de felicidades. Você viu ali? Tinha até um selo de qualidade. Olha André. só, mais um selo de qualidade. Felicidades, diz lá. Ó, tem até umas figurinhas ali, azulzinho. Pois é, essa droga aí, 4 quilos de maconha estava escondida. Ali a gente viu na gavetinha da geladeira, onde, como você mesmo disse, a gente costuma guardar aí, eu guardo tomate, cebola, mas não, esse traficante guardava limpa, né, Gabi? a droga. Guardava a droga. Não disse dessa geladeira aí? Aí, além de tudo, imagina só, e tinha alimento aí dentro. Nossa senhora, Tem coragem, alimento. né? Tem alimento aí dentro. Pois é, então essa droga estava escondida ali embaixo, surpreendeu, claro, os policiais pela criatividade. Isso aconteceu lá no centro de Esteio, porque a polícia já estava no calço, já estava aqui ó, só observando a atuação através de denúncias, receberam denúncias, ficaram observando por 3 dias, mais ou menos, a atuação deste traficante, que acabou confessando que vendia drogas tanto em Esteio como também para Sapucaia do Sul. Então a polícia foi lá e conseguiu encontrar na casa dele a droga escondida lá nesta área, lá na gavetinha da geladeira, 4 quilos de uma droga de alta qualidade. Como a gente viu aí, tinha até aquele selinho de felicidades, o selinho da qualidade da droga. E junto com isso também aquele caderninho típico do tráfico, sabe? O caderninho onde vai lá e escreve dos clientes, isso aí. Então tudo isso foi preso, foi apreendido pela polícia e agora vai ficar o caso, né? Esse traficante vai ser averiguado para mais detalhes, para poder tentar descobrir de onde vem essa droga e o que tem por trás de tudo isso. Mas chama atenção, né? Essa criatividade desses traficantes atuando aqui na região metropolitana, já era para ele nesse caso aí. A gente faz até uma listinha aqui, se o Lucas puder nos ajudar, né, Gabi? Eles na geladeira... Colchão! No colchão. Bom, carro eu já disse, tem lugares nos automóveis que eu nem sabia que existiam. Que quando a gente vê as apreensões das polícias que pegam aqueles carros, onde tu menos imagina, estava ali a droga escondida. Em carga de milho, né? Esses dias, a carga de milho debaixo... No gesso da perna, André, já vi isso. No gesso da perna, é verdade. Tava com a perna enfaixada, engessada e a droga guardada ali no meio também. Mas... Na fralda de bebê eu já vi também. Ursinho. Esse que estava engessado, não sei nem se ele estava com a perna quebrada mesmo. Daqui a pouco colocou para conseguir esconder, né, a droga. E o detalhe da geladeira aí, que eles colocaram onde se coloca as verduras, bem embaixo, que é onde a temperatura não é tão alta, né? A temperatura é menor ali embaixo, por isso que é o lugar das verduras. Vai ver que é para não, no gelo também, né, o frio, para não estragar esta quantidade de droga de maconha que foi apreendida e segue a polícia na investigação. Obrigado, Lucas. Ô, André, diga. Vamos voltar um pouquinho no caso da Suzane Richthofen, porque chama muito a atenção e ele aqui tem uma novidade, viu? Porque ontem a Justiça Paulista negou pela 7ª vez o pedido de progressão para ela ir para o regime aberto. Ah, tem isso ainda. Sim, ela tem 39 anos de pena para cumprir, foi condenada em 2004. O crime foi em 2002, o julgamento foi em 2004. Ela chegou a ser presa na época, mas depois acabou saindo e depois foi presa em definitivo em 2004, depois do julgamento. 39 anos de pena. Em 2015, ela conseguiu a progressão para o semiaberto. E ontem, pela 7ª vez, a Justiça Paulista negou que aí, desde 2018, que a defesa pede para que ela fique em liberdade. Então, essa é a novidade do caso Suzane Richthofen. E a gente comentava rapidamente, eu e você, antes de começar o jornal, ela tem muitas e muitas possibilidades de saída no Dia dos Pais.
o que é totalmente contrário, né? Chama atenção isso. Então, e a gente todos vai voltar... os dias dos pais, ela acaba sendo liberada para poder dar uma saidinha temporária. Que absurdo. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre este caso aí, inclusive com a reportagem e os detalhes das semelhanças desse crime da Richthofen com o crime que aconteceu no final de semana aqui em Jaguarão, do jovem que planejou a morte dos pais. E atenção, olha só, a gente vai falar agora sobre carga de agrotóxicos, mais uma que foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. Em apenas uma semana, já são mais de 600 quilos de produtos contrabandeados. A gente vai conversar com a Gabi Lerina, que tem os detalhes sobre isso, né, Gabi? É o VT, desculpa, é o VT. Depois a gente conversa com a Gabi, porque já foram 2 grandes apreensões agora essa semana. No VT os detalhes e depois a gente vai comentar. O último caso aconteceu em Rosário do Sul, na região da Campanha. Os policiais deram ordem de parada para um Onix preto que seguia pela BR-290. O motorista não obedeceu e fugiu. O carro foi perseguido por 50 quilômetros. Quando o veículo foi interceptado, os agentes encontraram 200 quilos de agrotóxico na parte interna. Os produtos eram contrabandeados. O motorista, de 55 anos, e a passageira, de 59, foram presos. O outro caso aconteceu em Lajeado, no Vale do Taquari. Toda a abordagem foi filmada pelos policiais. Os agentes tentaram interceptar o motorista de uma caminhonete Santa Fé. O condutor fugiu pelo acostamento da RS 130. Em alta velocidade, ele cruzou ruas da cidade e foi perseguido. Depois tentou abandonar o veículo, mas acabou preso. Mais de 400 quilos de agrotóxico estavam no carro. Inclusive nessa aí de Lajeado, Gabi, essa foi uma perseguição, né? Na hora que a polícia se aproximou do carro, o motorista deu no pé. E aí começou uma perseguição durante o dia. E aí foram 5, 6 quilômetros. A pergunta que a gente faz é com relação a isso. Primeiro, porque esse agrotóxico, geralmente ele é contrabandeado aqui do Uruguai, tá? Mas aí, assim, é que nem droga, né? Você consegue apreender uma grande quantidade, mas tem muita coisa que escapa. Essa aí é a imagem da perseguição que aconteceu na beira da estrada. Quer dizer, olha, uma cena de filme que aconteceu em Lajeado, uma tarde de chuva. Eu lembro E a polícia gravando. Acho que foi quarta-feira, exatamente, foi quarta-feira. E olha, ele sai do carro, na hora que ele desiste, veja o que vai acontecer. O carro andando, ele pula. Ele pula, sai correndo e em seguida ele foi preso. E dentro desse caso... Tava, né? E tava lá, né? E dentro desse carro estava o agrotóxico. A pergunta, agora eles tirando todo esse produto. Para onde ele seria levado? E mais grave e preocupante, quer dizer, aonde que estão usando agrotóxicos que a gente pode estar consumindo? Então, assim, é um produto que é proibido no Brasil e por isso teve essa apreensão. Agora fica a dúvida, para onde ia? Quem está usando? Em que quantidade estão usando? Estão usando de maneira correta? Quer dizer, a preocupação, nós até já solicitamos para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento uma posição a respeito disso, porque é preocupante. Seria interessante a gente ter uma lista para saber, a gente poder se prevenir, né, André? Porque geralmente esse tipo de produto, como você disse, não é certificado pela Anvisa por N motivos, né? Porque não tem a qualidade, tem muitos motivos para que a Anvisa não permita esse tipo de atuação de agrotóxico aqui no território brasileiro. Tem a questão da qualidade, da procedência. Exato. E aonde vai ser colocado isso, né? Porque o agrotóxico é um assunto muito perigoso, né? Então, ou seja, tem todos os cuidados, tem todas as normas que precisam ser seguidas. E fica essa preocupação com a gente mesmo, né? Será que nós estamos consumindo algum produto que tenha essa origem, que tenha sido colocado agrotóxico dessa forma, sem procedência? Como funciona? A gente também fica pensando isso, né? Verdade. Isso pode trazer a longo prazo algum problema, assim, algum risco de saúde pra gente, André. Muito bem, aguardamos uma posição da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Agora preste atenção nesta outra história que a Gabi vai contar pra gente. Teve uma ação policial contra tortura e tráfico de drogas em Vacaria, na Serra. A gente já avisa que as imagens são muito fortes, né, André? Vamos avisar. Temos imagens aí fortes que nós vamos começar a mostrar agora. Estamos aí com a imagem borrada, como a gente chama. Esse caso chama muita atenção, André. Esse caso ocorreu em 2019, tá? Essas imagens são muito fortes de agressão. E a história é mais ou menos assim. Essa vítima que estaria apanhando de traficantes torturado devido a um suposto roubo de uma jaqueta. Então, ele não teria se explicado e aí os traficantes foram lá para fazer a
A tortura? A tortura com ele. Então, com assim, requintes, né, Gabi? De crueldade, né? Tem, meu Deus do céu. Socos, tem chutes, tem sufocamento com saco de plástico e muitas pauladas, né? É bem pesado o vídeo ali, bem complicado. Esse caso, então, ocorreu em 2019. A polícia conseguiu ter acesso a essas informações e esses registros, mas ontem é que houve uma ação policial em que pessoas que estavam envolvidas nesse caso foram presas. Inclusive, uma mulher, a companheira de um desses supostos agressores aí de 19 anos, ela foi presa. O dono da residência onde aconteceu tudo isso e o ponto de tráfico onde a tortura foi praticada. Então, essa pessoa foi presa também. Então, ou seja, foi só ontem que a polícia conseguiu desencadear essa ação policial que tem a ver com esse vídeo que nós mostramos. E lá também a polícia encontrou, como a gente está vendo aí, uma grande quantidade de porção de drogas. Ou seja, coisas que a gente, um tempo atrás, imaginava que só acontecia no norte do Brasil, não acontecesse aqui, né? Torturas, degolas. Gente, tu vê o que faz o tráfico. O mundo do tráfico, ou tu vai parar na cadeia ou tu vai parar no caixão. Isso não há dúvida, mais cedo ou mais tarde. Olha, as imagens, e mesmo borrando, mesmo botando o que a gente chama de blur, mesmo tapando, não dá pra gente ver. Não dá pra ver, não, é assustador, porque... E o roubo, qual foi a motivação? Uma jaqueta. Uma jaqueta. Tá? Uma jaqueta que aí a gente não sabe os detalhes. Este crime que a gente mostrou aí na imagem, uma parte, né, desta tortura, desta sessão de tortura, aconteceu já faz algum tempo. Mas a polícia vinha investigando e aí então ontem quando chegou no foco da operação, encontrou drogas, ou seja, comprovando, portanto, a relação com o tráfico. E a gente vê que tem crack, né? Essas pedras ali de crack que certamente são vendidas junto com outros tipos de droga, porque tem um tipo de droga que vai para as classes mais baixas, que ela é mais barata e que faz um estrago absurdo, que é o crack. O crack, uma vez provado, uma vez você já está condenado ao vício. Tá? Ele vai destruindo, né, o cérebro, enfim, destruindo toda a parte de neurotransmissores. Ele muda a pessoa, uma coisa absurda. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Gabi Lerina. 12:07. Eu tenho chamado do Lucas Abate, por quê? Porque teve uma operação da SUSEP, uma grande operação de transferência de presos na manhã de hoje, na manhã dessa sexta-feira. O objetivo, esvaziar a carceragem das delegacias. E quantas vezes nós mostramos as delegacias em plena pandemia, abarrotadas de presos, cheia de presos, e a solução, pelo visto, hoje de manhã, a SUSEP, então, realizou essa operação. E qual foi o resultado, Lucas? Esses presos foram para onde, afinal de contas, se a gente não tem prisões suficientes aqui no estado? Que bom, né, André, que foi feita essa operação para desafogar as delegacias que estão sofrendo bastante com esse problema. Operação que começou pela manhã e vai se estender ao longo da tarde. Até o número, a gente já viu, um bem maior. Era um número considerado relativamente baixo para a média que o estado já chegou a registrar, mas eram cerca de 70 presos que estavam nessas delegacias de Porto Alegre, aqui em Canoas também, onde a operação ainda não aconteceu, e à tarde vai ser feita essa transferência. Então, os agentes estão mobilizados, indo de delegacia em delegacia para fazer a transferência desses presos e desafogar as carceragens. Porque a gente sabe, a gente já disse aqui, afeta os presos que estão ali expostos aos vírus, os policiais que às vezes têm que deixar de fazer o trabalho de investigação para fazer a custódia dos presos, e principalmente a população. Uma vítima de roubo vai registrar uma ocorrência e pode se deparar com um ladrão na frente da delegacia sendo custodiado. Então, uma operação para resolver esses problemas, André. Claro, a gente vive um momento de pandemia, esses presos não podem ser levados diretamente para um presídio, eles passam por uma espécie de triagem, e quem explica esse procedimento agora é o secretário de Administração Penitenciária, César Facioli. Vamos retirar todas as pessoas que estão hoje nas DDPs e encaminhar via PECAM para quarentena, com observância que continua sendo absolutamente estrita de todos os protocolos em relação ao Covid, né? Mas para isso hoje nós estamos aqui dando o start dessa operação. Mas, Lucas, não sei se chegasse a falar para onde que eles estão sendo levados, isso foi informado ou não? Eles vão para uma triagem na penitenciária de Canoas. A gente tanto falou nos últimos dias sobre a PECAM, mas segundo a SUSEP, nesse caso, eles vão para uma galeria isolada, que não tem relação com a cadeia mesmo, uma espécie de centro de triagem.
Por lá, eles ficam por 15 dias, que é o período de incubação do vírus, período para manifestar algum tipo de sintomas. E a partir daí se faz a redistribuição desses presos, segundo a SUSEP, que eles serão transferidos para várias casas prisionais, conforme o local de moradia, o local do crime e também, dependendo, até mesmo a facção desses presos. Então, primeiro se leva até a PECAM, fica por 15 dias e depois se faz essa transferência para um presídio para evitar de levar o vírus novamente para dentro dos presídios, principalmente do Central, que a gente já viu, teve um surto, agora está controlado. Então, desde o início da pandemia, o Estado está tomando essa atitude de isolar antes os presos para depois fazer essa transferência. Aqui em Canoas, André, 24 presos estão na carceragem, já está sendo montada a operação para fazer essa retirada desses presos daqui, mas diferente de outras vezes, não tem preso em viatura e não tem preso amarrado do lado de fora. Os 24 estão dentro da carceragem da delegacia. Continua conversando comigo sobre esse assunto o Lucas Abate, mas eu quero desde já chamar a atenção para quem está chegando agora, agradecer a audiência e a companhia de todos vocês, a nossa companhia na hora do almoço. Nós temos muitos assuntos, Lucas Abate, inclusive daqui a pouco vamos falar sobre uma entrevista coletiva, né, convocada pela direção do Grêmio, mas já adiantaram que não é demissão do técnico Renato Portaluppi. O colega Jeremias Werneck está aqui no estúdio, está acompanhando, já era para ter começado, ainda não começou, mas a gente está acompanhando, em seguida vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre amanhã nós temos o SBT Esporte especial amanhã, falando sobre os preparativos para a grande partida de quarta-feira, com transmissão ao vivo aqui pelo SBT da Libertadores. Então nós vamos falar mais sobre esse programa que vai amanhã por volta aí de 12h30, porque antes vai ter o Masbá também ao vivo, né, direto do nosso Galpão Farroupilha, do nosso estúdio Farroupilha e logo em seguida, então, esse programa especial, esse SBT Esporte. Então, são vários assuntos que nós temos ainda até 13h para tratar com todos vocês. Tem novidades da Juju, aquela menina que precisa receber, ela tem um problema grave de saúde e a família fazia uma campanha para ela receber esse remédio que custa cerca de 11 milhões de reais. Nós mostramos aqui no SBT este caso, ela tem aquela atrofia, né, espinhal, e uma dose custa 11 milhões. E essa menina, ela participou de uma seleção e ela vai receber esta medicação, só faltam ainda alguns exames e ela vai receber, e a família já disse que vai doar todo o dinheiro que recebeu para outra criança que necessite deste tratamento. Mas daqui a pouco nós vamos falar, né, Gabi? Que bom que a gente possa... porque essa menina, ela teve uma grande dificuldade, a família, para conseguir esse dinheiro, né, Gabi? Por causa da pandemia. Exatamente. Então, eles estavam fazendo o possível e o impossível, não só a família, mas toda a comunidade de Santa Cruz do Sul. E agora ela vai participar, né, desta seleção. Na verdade, é um laboratório que fez, não é bem um sorteio, mas uma seleção, e ela entra, não é, nestas características aí. Eu, como mãe, já me emocionei, né? Coisa mais fofinha, a Juju, já tinha acompanhado o caso dela. Pois ela foi, digamos assim, sorteada, né? Ela e mais 99 crianças que têm essa síndrome raríssima. Olha, André, uma em cada 10 crianças, bebês, a cada 10 mil bebês tem essa síndrome rara, que é a AME, a atrofia muscular espinhal. E aí o bebê, de uma forma geral, ele não consegue sentar, por exemplo, ele é todo molinho. É uma síndrome bastante rara e tem um remédio caríssimo, como você disse aí, que só uma dose custa em torno de 11 milhões de reais. Então a família vinha fazendo uma campanha, até agora havia arrecadado cerca de 3,5 milhões de reais, e a família promete que, se der tudo certo, se conseguirem utilizar esse remédio, vão fazer doação desse valor a outras crianças que também têm essa síndrome. Não, é importante a própria comunidade seguir nessa campanha. Teve uma imobiliária, por exemplo, de Santa Cruz, que colocou um terreno para sorteio, né? Para arrecadar dinheiro. E essas ações na comunidade, eu acho que não só Santa Cruz, mas Santa Cruz é importante que dê esse exemplo e que possa estimular outras campanhas para que se junte o quanto antes esse dinheiro, porque é uma corrida contra o tempo, é um remédio que precisa ser tomado antes dos 2 anos de idade. Até os 2 anos, né? Exato. E imagina, 11, 12 milhões, aí depende da flutuação do dólar. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. A gente vai voltar, né, Gabi, com o Lucas, que a gente está acompanhando esta operação da SUSEP, uma operação de hoje, de sexta-feira. E, Lucas, como é que as famílias sabem para onde que os presos estão sendo encaminhados? Como é que é esse processo aí? Porque, por enquanto, eles estão sendo retirados das delegacias e sendo levados para um local de quarentena aqui em Canoas, correto?
Isso. Olha, André, o que normalmente acontece, tá? Não sei se vai ser esse caso por se tratar de uma grande operação, mas normalmente os presos vão para a delegacia e na delegacia eles já têm o contato de um defensor público ou de algum advogado. E essa pessoa que faz, é responsável por fazer o contato com a família, comunicar e informar onde que esse preso está detido. Inclusive, já acompanhei situações de presos na viatura do lado de fora da delegacia e a mãe, a esposa, alguém indo levar uma marmita para esse preso na porta da delegacia. Depois, quando eles entram no presídio, aí eles passam a ser responsabilidade da direção do presídio e é a direção do presídio que tem que fazer esse contato com os familiares. Normalmente, preso que já tem algum tipo de antecedente, algum tipo de condenação, já tem a ficha, já tem todas as informações sobre ele no presídio, então o diretor já tem o contato, já faz imediatamente esse contato. Mas quando não tem, se faz esse contato por meio do advogado ou do defensor público. Até mesmo porque nós estamos no período de pandemia e as visitas aos presídios também são limitadas. É uma operação, para quem não acompanhou, uma operação que acontece hoje pela SUSEP para retirar a quantidade de presos provisórios, né, Gabi, que ficam dentro das delegacias, amontoados. E quantas vezes, já no meio à pandemia, mostramos aqui de pessoas do lado de fora, presos, né, dentro de viaturas, colocando em risco, deixando quantos e quantos soldados da brigada sem cuidar da rua e tem que ficar cuidando deles. Então agora a Secretaria de Segurança fazendo essa grande operação para retirar essas pessoas das delegacias e levar então para um presídio. Vamos ver por quanto tempo. E pode falar? E não só, eu ia dizer agora que isso não é um assunto novo, né, André? Essa história dos presos estarem aí dentro de viaturas, do lado de fora. Eu já fiz diversas coberturas. Tem pelo menos, olha, mais de um ano, com certeza, que essa situação ocorre aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos pro esporte então. Vamos lá pro esporte, daqui a pouco voltamos. Lucas Abate e também Gabi Lerina, 12h e 17 minutos. Olha só, amanhã tem novidade na programação aqui do SBT, não é verdade, hein, Jeremias Werneck? Que novidade, hein? Que bacana, não é? Amanhã, o Masbá vai ser ao vivo do nosso estúdio Farroupilha. Tá? E sabe o que vai ter depois? Uma edição especial do SBT Esporte. Olha aí. A gente aqui vai se mudar para lá, ó. Edição especial do SBT Esporte, ao vivo, do palco do Grenal da próxima quarta-feira. E tem também, pela primeira vez na TV aberta, o documentário sobre o Clássico de Março lá na Arena. Privilégio de fazer parte dos primeiros Grenais na Libertadores. Então tem tudo para ser um grande espetáculo. Eu acho que quem ganha com isso é o Rio Grande do Sul. É neste sábado, 12h30, após o Masbá. Muito bem, então ninguém pode perder. A partir já do meio-dia, programação ao vivo com o Masbá, né? Direto lá do nosso piquete, Farroupilha. Do nosso piquete não, né? Esse ano nós não estamos na nossa... O estúdio Farroupilha. Nosso estúdio Farroupilha. Não estamos no nosso piquete porque em tempos de pandemia não temos o acampamento. Mas vai ser de lá, ao vivo, o Masbá e logo em seguida, então, o SBT Esporte. Bom, olha só, gente. Nós temos que falar, nesse momento... Começamos pelo Grêmio, porque estamos aguardando. A qualquer momento vai começar. A qualquer momento. Já está a assessoria do Grêmio está organizando aqui, tem um grupo de WhatsApp, eles criaram uma sala. As perguntas vão ser feitas ao vivo. É a primeira vez que o Grêmio está fazendo isso durante a pandemia, justamente para permitir que as perguntas elas sejam mais assertivas, que os jornalistas possam perguntar de uma forma não tão engessada, sabe? Porque mandar um áudio por WhatsApp é um tanto quanto frio, né? E aí, como a gente manda muito antes, André, o André pode perguntar uma coisa, eu posso perguntar outra. Mas aí, na resposta, no meio da Fernanda Galvão, a minha pergunta fica velha, porque ela pode ter dito alguma coisa. Então, essa coletiva ao vivo vai dar a possibilidade de uma resposta enganchar na outra. E justamente por esse momento do Grêmio. E eu repito aqui, essa entrevista o Grêmio disse que não é para comunicar a saída do Renato e de nenhum outro profissional do futebol. O Grêmio está dizendo isso previamente. No entanto, as palavras e o discurso, o tom do discurso é muito, muito importante para a gente entender qual é o ambiente do Grêmio internamente, André. Olha, a Dona Maria, o seu João, estão lá do outro lado da tela, estão nos acompanhando, chegaram agora, disseram assim, ué, o que estão falando do Grêmio? O que o Jeremias está falando do Grêmio? Então atualiza para eles o que está acontecendo, Jeremias. Entrevista coletiva em instantes do presidente Romildo Bolzan Júnior e depois de Renato Portaluppi. O Grêmio convocou essa entrevista coletiva. Nos bastidores, muita contestação, muita crítica, uma turbulência muito grande. O Grêmio venceu só um jogo desde que ganhou o Campeonato Gaúcho. O Grêmio perdeu no Chile
Chile e quarta-feira tem Grenal. E domingo tem o Palmeiras. No final de semana, muito provavelmente, o time que pega o Palmeiras é totalmente reserva, de olho no Grenal. De olho no Grenal. E sobre o Inter, você que é colorado, chegou agora, rapidinho. Eduardo Cudê ainda vai revisar a situação médica de todos os jogadores e também deve botar um time reserva em Fortaleza, contra o Fortaleza, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Porque agora tudo se volta para a quarta-feira, quando os times já terão de volta, pelo menos o Grêmio já deve ter uma boa parte dos jogadores voltando, né? Retornando aí de lesões e dispensas e tudo mais. Então, na quarta-feira, o Grêmio pode ser que tenha um reforço. Bom, vamos falar dos jogos de ontem que fecharam essa rodada de retomada. Vamos começar pelo Flamengo? Atenção, abriu a coletiva do Grêmio, então vamos direto para a coletiva do Grêmio. Vamos lá. Estamos ajustando o áudio aí. Presidente Romildo Bolzan, o Renato só olhando para baixo. Nós só estamos ajustando. Já existe uma diferença em relação ao protocolo. Inicialmente, a informação é de que primeiro seria o presidente. E lembrando que no dia de hoje, 18 de setembro, se completa 4 anos da chegada do Renato. Vamos ver. Estamos só fazendo aí os ajustes. A informação é que o Grêmio está emitindo sem áudio. O problema é lá no Grêmio. Então o Grêmio vai corrigir esse detalhe técnico. Já começou tenso lá. Porque, de novo, essa plataforma que o Grêmio está usando é nova, mas enfim, a gente está vendo o presidente e o Renato juntos. Se fosse em uma condição normal de temperatura e pressão, seria uma coletiva para celebrar os 4 anos de Renato à frente do Grêmio. Mas certamente vai falar sobre isso, né? Mas é fora de hora, mas, né? Agora, fora de hora. O que acontece agora, Jeremias? Porque já teve no aniversário da comemoração, no dia 15 à noite, já teve um torcedor, já ficou assim um pouco, bastante incomodado. Porque todo mundo começou a imaginar assim, vai anunciar o Cavani, vai anunciar o Cavani. E tem gente aqui nas redes sociais dizendo, essa coletiva do Romildo e do Renato vai anunciar o Cavani. Tem gente dizendo isso. Ainda? Mas é. Vai saber, né? Aí o Grêmio está conferindo lá o áudio. Eles vão dar essa entrevista. Existe uma lista, é extensa, todos os veículos vão ser atendidos, não existe limitação. As perguntas... Jeremias está cadastrado, inclusive. Como eu estou no ar, eu pedi para me tirarem, até para facilitar o processo, né? Senão eu ia ter que ficar aqui, ia ter delay, então eu saí fora. Mas, repito, é bom a gente ouvir qual será o tom dessa entrevista, principalmente do presidente. Principalmente do presidente Romildo Bolzan Júnior. O presidente, aliás, gente, ele deletou a conta dele no Twitter, viu? Ele deletou a conta dele no Twitter. É um elemento pequenininho, assim, uma coisa pueril, mas que ajuda a gente a construir esse cenário. O presidente saiu da rede social. Internamente o Grêmio entende que a contestação está bem pesada, né? E desde o jogo no Chile, nos bastidores, se falou muito sobre a saída do preparador físico e do executivo de futebol. Mas se falou muito mesmo. E o Grêmio está dizendo que isso não vai acontecer. Agora a informação, meio-dia 22, a mensagem do assessor de imprensa do Grêmio é que vamos recomeçar. Então a Fê Galvão, ele está perguntando se agora está saindo o sol. Se agora está saindo o sol, vamos ver. É o novo normal, gente. Ainda não, avisa para ele aí, twitta aí, ainda não. Agora os colegas estão dizendo que sim, está saindo. Então daqui a pouco a gente volta. Coloca. Vamos falar do Flamengo. Bota os gols do Flamengo. Quantos gols, hein? 5. Uai. Que não são os gols do Flamengo, né? São os gols do Independiente Del Valle. Quantos gols contra o Flamengo? 5, olha aí. Inacreditável. O atual campeão brasileiro da Libertadores toma 5. Agora sim. O presidente, o Paulo, o Susson, o Cláudio, o Amodeu e também nosso pessoal de imprensa. Agradecer a oportunidade de conversar com a torcida do Grêmio mais uma vez, fazer esse diálogo, esse debate, essa interação, essa explicação, essa forma de comunicação tão importante hoje e que reflete exatamente a preocupação que nós temos de manter nossa união, nosso compromisso de explicar e transparência com a torcida do Grêmio. Primeiro, fazer uma comunicação que, embora essa reunião tenha sido convocada com a situação de manutenção plena do departamento de futebol, nós estamos comunicando agora que não é mais nosso gerente de futebol, o senhor Klaus Câmara, desempenhou um relevante e importante serviço ao Grêmio. Essa situação aconteceu hoje pela manhã.
depois da comunicação que foi feita à imprensa, mas nós estamos fazendo essa comunicação e cabe aqui dar um agradecimento todo especial a ele por todo o trabalho, empenho, desempenho e principalmente dedicação ao Grêmio. Que ele seja muito feliz no prosseguimento da sua carreira. Terceiro ponto para dar abertura a isso, e para nós é uma coisa extremamente importante, é dizer que ninguém aqui está dormindo nos louros das vitórias. Que ninguém aqui está simplesmente gozando tudo aquilo que foi construído nesses últimos 4 anos, de muitos campeonatos, de muito disso. Isso é um passado importante, é um legado, é uma memória e é um fato relevante do Grêmio. O Grêmio é um clube vitorioso. Mas também sabemos que para manter essa sanha de vitórias, esta importante trajetória, temos que replicar, dobrar, triplicar o trabalho e somente assim é que teremos condições de continuar vencendo. E é assim que nós estamos com essa visão do Grêmio hoje, é dessa forma que estamos encarando esse momento. Esse momento não é para ninguém baixar a cabeça, para ninguém ter problemas de dificuldade de entendimento sobre isso. Os diagnósticos internos são feitos, as questões internas são tocadas, nós fizemos as nossas avaliações, fizemos a nossa autocrítica, mas o que nos conduziu até o presente momento foi exatamente esta união plena do clube, do futebol, do torcedor, que nos levou até os dias de hoje de uma maneira importante com vitórias. E não são momentos como esse, que todos os anos tem episódios dessa natureza que vão manchar tudo isso e também não vamos deixar de fazer as nossas autocríticas, reconhecer nossos erros, mas principalmente tocar, duplicando o trabalho, as nossas questões de enfrentar tudo pela frente. Essa semana é uma semana extremamente relevante. Jogo contra o Palmeiras, Grenal pela Libertadores, jogo contra o Atlético Mineiro. Nós vamos juntos fazer exatamente a virada disso tudo. E algumas frases, né? Manter união, ninguém aqui está dormindo nos louros das vitórias e o comunicado. Temos absoluta confiança em tudo aquilo que significa o que está sendo feito no futebol. No plantel, nos jogadores, na comissão técnica, no Renato. E vamos em frente exatamente colocando essa situação, não de duvidar, mas de confirmar as nossas certezas de que vamos dar a volta por cima e que nós estamos passando por um mau momento, mas somente jogando de uma maneira muito intensa e muito forte, nós vamos tocar para frente esse Grêmio, que é o que todos nós esperamos e é o que vai acontecer. E agora? Agora vai entrar uma pergunta. Oi, presidente. Bom dia. Bom, acho que a gente segue por aqui. Fale do porquê da Vamos ver só essa primeira pergunta. O que o Grêmio quer mudar com a saída do Klaus? O que o torcedor pode esperar de diferente agora, depois da saída dele, já que dentro de campo o desempenho não está agradando? Bruno Soares, da Rádio Grenal. É uma situação meramente funcional, interna, não temos que fazer exatamente especulações sobre isso, sobre aquilo. É uma situação que entendemos que era necessária a troca, é uma situação funcional, é uma situação de estratégia do clube, é uma situação de relacionamento, é uma situação que chegamos à conclusão que o melhor para as partes seria exatamente fazer uma virada nesse tipo de condução e se justifica desta maneira. Não é nada pessoal, nada contra o trabalho, mas simplesmente uma situação que nos parece importante mudar o foco de algumas questões internas, de algumas questões de visão do futebol e isso, a direção teve isso muito claramente para avaliar. Presidente, tendo essa mudança, sendo somente essa mudança, o que precisa mudar do que vai ficar no trabalho, já que o senhor admite aí que é um momento mau, um momento que precisa de dar uma resposta dentro de campo, mas a resposta dentro de campo ela vai se dar como, presidente? De que maneira que o senhor pretende trabalhar para mudar essa situação dentro de campo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Estar juntos. Futebol não é uma situação que se faz sozinho, se faz solitariamente. Nem o treinador é solitário, tem a sua comissão técnica, nem o grupo de jogadores joga sozinho, o jogador não joga sozinho. Nem tampouco a direção é indiferente a tudo isso. A direção está junto. Esses ambientes, quando eles podem, às vezes, estar duvidados ou podem estar duvidosos, é muito mais externa do que internamente. Uma coisa é aquilo que se forma, às vezes, na paixão do torcedor, na pressão que se faz em cima das mídias sociais, das redes sociais, que hoje impressionam muito mais a imprensa do que propriamente nós aqui internamente. O que acontece basicamente hoje, essas pressões são reproduzidas e potencializadas pela imprensa, mas as mídias sociais é que estão comandando o processo. E se nós tivermos que nos influenciar definitivamente pelas mídias sociais, nós nunca mais teremos... É aquilo que a gente estava falando, né? É aquilo que a gente estava falando.
E o semblante do Renato, né? Quero chamar a atenção para o semblante do Renato o tempo todo ali do lado do presidente. Né? Ele tá assim, ó, desde o início, olha aqui para minha testa, assim, ó. Assim tá a testa do Renato, toda franzida. Vai dar cãibra. Ele tá assim, aqui, ó, põe na 2 aqui. Ele tá assim, ó, tá tenso. E outras frases, né? A união plena, né? Todos os anos temos esses momentos, vivemos esses momentos de dificuldade. Vamos dar a volta por cima. E vamos dar a volta por cima. Bom, daqui a pouco a gente volta. Tirou o sofá da sala, né? É. Demitiu o executivo de futebol, que não entra, não faz gol, não defende. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a falar. Enquanto isso, Jeremias acompanhando a coletiva que acontece nesse momento. Daqui a pouco, certamente, o Renato deve falar também. Agora, 12h30. Eu tenho um recado importante da operadora TIM, porque a operadora TIM está com ofertas especiais e descontos imperdíveis. Confere só. No TIM Controle, os aparelhos da nova linha K da LG estão saindo a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Já pensou? E você ainda tem muita internet com Facebook, Instagram e WhatsApp. Dá para acreditar na TIM? Pode acreditar. Então, não perca tempo e vá até uma loja TIM e aproveite os aparelhos da nova linha K da LG a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Descubra o seu jeito favorito de usar 4 câmeras e compartilhe nas redes sociais. As lojas TIM estão abertas, né, e atendendo todas as orientações de prevenção ao Covid-19. Venha ser TIM Controle. Saiba mais em tim.com.br. E atenção, voltamos a falar daquele caso de Jaguarão, do filho que planejou a morte dos pais. Foi agora no final de semana, na sexta-feira, uma semana hoje, aliás. Com a ajuda da namorada, ele concretizou o crime planejado há 2 anos. E esta história lembra muito, mas muito o caso da Suzane von Richthofen, lá em 2002, que matou os pais com a ajuda do namorado e do irmão dele. A nossa equipe conversou com um psiquiatra para tentar entender a mente de alguém capaz de tamanha brutalidade. Na tela. Ele veio, segurou as alças do caixão no carrinho e quando chegou na frente do túmulo, quando nós fomos retirar o caixão, ele envolveu o caixão com um abraço e com a cabeça em cima do caixão e disse para o pai que amava muito ele, que ele cuidasse da mãe lá em cima, porque ele cuidaria da irmã aqui embaixo. Quem viu a promessa do filho no caixão não imaginava que era ele um dos assassinos dos próprios pais. A tia de Yuri Chagas, de 20 anos, conta que ele era um jovem normal, apegado à família e que não apresentava comportamento estranho. O menino foi criado dentro da minha casa. O menino passava sempre junto com o meu filho, porque a gente tem um filho que regula de idade com ele. Sempre muito carinhoso com a gente, como com os pais também. Nunca se viu nada diferente, nunca. Na madrugada de domingo, um dia após o velório, Yuri foi preso pelo assassinato do pai, Paulo Moraes, de 50 anos, e da mãe, Manuela Renata Chagas, de 40. Segundo a polícia, uma herança motivou o crime. Ele fala que iria fazer, né, que planejou fazer, mas depois se arrependeu. E aí que uma outra ou outras pessoas teriam feito sem o consentimento dele. Mas essa versão é completamente divergente da versão, por exemplo, da namorada que estava no local com ele, morava na residência. Um amigo de Yuri já estava preso desde segunda-feira, suspeito de participação no crime. Mas a polícia ainda precisava esclarecer quem foi o autor dos disparos contra o casal e onde estava a arma. A resposta veio em novo depoimento do filho, que indicou o envolvimento da namorada no crime. Nós tivemos também algumas testemunhas chaves, que foi pessoa que teve contato direto com um dos autores do crime pós-fato, né? E esse teria relatado detalhadamente o fato criminoso. No sábado, quando nós ouvimos um familiar das vítimas, essa pessoa referiu que na sexta eles estavam comentando sobre o crime, enfim, e falaram que dá para saber quem atirou, porque iria ficar resíduo de pólvora nas mãos de quem atirou.
e que nesse momento ela ficou muito nervosa, ela se mostrou muito nervosa e aí ela, nesse momento, ela inventou uma desculpa dizendo: pois é, eu ontem fui atirar com amigos meus em um local, assim, ela indicou um local, inclusive o filho, o namorado dela, desmente esse fato, que nunca foram atirar em lugar nenhum. O namoro de Yuri e Bruna Alves, de 18 anos, começou em março. Ela era querida pela família. Em uma rede social, Manuela escreveu a Bruna: "Você tem o melhor coração que uma pessoa poderia ter." E depois da morte, Bruna publicou: "Jamais esquecerei da família que me proporcionaram." Ela estava, sofrendo mais que o filho. E ela demonstrava isso em todo momento. Foi essa parte aí que eu acho que ela pecou, porque isso aí ela demonstrou todo momento que estava sofrendo. Ela foi fazer cenas entre os dois caixões, que nem ele se animou a fazer, mas ela fez. Encontrei ele na frente do caixão da mãe, acariciando o caixão da mãe, né? Peguei ele do braço, levei ele até a cozinha da sala, e lá eu aferi a pressão dele, né? Que não estava tão abalada assim, mas ele tinha muita dor, parecia que ele tinha muito sofrimento. O caso ganhou contornos parecidos com o de Suzane von Richthofen. Em 2002, ela arquitetou e matou os pais com a ajuda do namorado e do cunhado em São Paulo. O objetivo era o mesmo: colocar as mãos na herança. Os pais deixam de ser os pais, aquelas duas pessoas que, de alguma forma, ajudaram esse menino a ser quem ele é hoje. E a partir de agora, aquelas pessoas deixam de ter uma importância como pessoas, passam a ser objetos de uso. Então, aquelas pessoas não me servem mais para aquele uso que eu precisava, e agora eu me livro delas. E a pergunta que a gente faz: cadê a Gabi Lerina? A Gabi Lerina para participar junto, porque ela tem informações sobre esse caso aí da von Richthofen. Esse caso de Jaguarão, Lucas, o que a gente tem de informação, assim, qual era o motivo, né? Era financeiro, áreas de terra, na região da fronteira lá, qual foi a motivação, afinal, se sabe? Ô André, só uma informação antes de voltar para o assunto de Jaguarão. Acaba de chegar a SUSEP aqui na delegacia de Canoas, já está se preparando para fazer a transferência e na sequência a gente já relata aqui como vai ser essa transferência. Voltando agora para Jaguarão, a principal hipótese da polícia é de que é a motivação financeira. Se tinha uma terra que pertencia ao avô do Yuri e que, quando esse avô faleceu, ficou dividida entre os irmãos, inclusive o pai do Yuri. Então ele planejava que, matando os pais, ele conseguiria ficar com essas terras e, obviamente, conseguir o retorno financeiro. Isso é a principal suspeita da polícia e, a partir dessa trama, ele envolveu a namorada, e dá para dizer que ele envolveu porque ele planejava o crime há 2 anos, começou a namorar em março deste ano. Então, quando eles iniciaram o namoro, ele já estava planejando a morte dos pais e envolveu também um amigo que também está preso e participou desse crime. Mas agora é muito interessante o que a psiquiatra fala na reportagem. Ela diz que existe uma diferença entre essas pessoas, o Yuri, a Suzane, a própria Alexandra, que a gente já trouxe do caso Rafael, de pessoas que são doentes, que têm algum tipo de problema. Ela diz que essas pessoas que arquitetam, que planejam, que depois tentam esconder o crime, não são pessoas doentes, são pessoas frias, que criam essa personalidade, têm um objetivo e trabalham para chegar naquilo. E as pessoas doentes, não, elas não conseguem esconder, elas agem por impulso. Então, é um relato bastante interessante dessa psiquiatra que está acostumada a trabalhar com esse tipo de crime. Antes de continuar falando com a Gabi sobre esse caso e contigo, Lucas, apenas para só chamar a atenção, tu estás em Canoas acompanhando uma operação da SUSEP, isso que tu te referiste, que daqui a pouco vai voltar a falar, é uma operação para retirar presos que estão presos provisórios de delegacias e estão sendo transferidos, né, para uma prisão. Aqui mesmo em Canoas, né? Para Pecã, em Canoas, vão passar por um período de transição, né? Por causa da pandemia, de confinamento temporário, e depois vão ser encaminhados aos presídios. Isso para aliviar a quantidade de presos em delegacias, dentro de viatura, etc. Então o Lucas está lá acompanhando, daqui a pouco ele nos interrompe para mostrar algo que esteja acontecendo por lá. Enquanto isso, a gente segue falando desse caso que choca a todos, e os detalhes da frieza dele, né, Gabi Lerina? Sim, traços de psicopatia.
dia, a gente estava pensando, eu só vendo além a matéria sem piscar, que a matéria está muito boa em termos de muitas informações. Agora tem um outro detalhe importante, viu, André? A Grazi Schieb traz pra gente também, produtora, um outro detalhe. O garoto, o filho, além de estar passando a mão no caixão, se despedindo da mãe, também escreveu uma carta de despedida e teria pedido para o agente funerário colocar dentro do caixão essa carta. Não sabemos o conteúdo dessa carta. Será que não seria algo como arrependimento? Será que seria algo pedindo perdão? Não sabemos, mas isso também é algo novo, um fato novo que a Grazi Schieb trouxe pra gente também. Mas sim, tem traços de psicopatia. E o que me chama a atenção também, André, é o seguinte: se ele já estava planejando a morte dos próprios pais há pelo menos 2 anos, imagina como é encontrar uma namorada que também aceite e ache normal planejar matar os pais. E mais um amigo, né? Aí, ó, o que está escrito ali? Ah, parabéns para esta princesinha encantadora. Isso ela escrevendo para a sogra, né? A sogra escrevendo para ela. Ah, não, foi a sogra? Ah, beijo da sogra, tá. Foi então, a sogra que ela encantou, ela fez uma relação muito bonita com os sogros, pelo que a gente tinha de informação. E olha o que detalhe, diz. André, para a data dessa publicação. Recente, né, Lucas? Há menos de um mês, a sogra fez essa publicação e agora, menos de um mês depois, é assassinada. E segundo a polícia, foi essa jovem de 18 anos que cometeu o crime, que executou os pais do namorado. Mas a Bruna, ela também, né, publicou nas redes sociais, lamentando a morte dos dois. Sim. Vamos ver o que ela disse aqui, a sogra, né? Parabéns a essa princesinha encantadora, obrigada por ter entrado na minha vida. Mal soubesse ela. Deixa eu continuar lendo ali. Bruninha, o chaveirinho da casa. Eu só tenho a agradecer por ter você como nora. Você tem o melhor coração que uma pessoa poderia ter. E eu só sei que fico extremamente grata por tudo que você faz por nossa família. Beijos, lindona, da sogra. Quer dizer, ela passava felicidade para essa senhora. E envolveu, né? Tinha uma relação ali de afeição, né? Entre os sogros. E a gente ouviu também o relato da tia do menino dizendo que ela fez, entre aspas, um grande escândalo no enterro, né? Se despedindo ali no velório dos sogros, que chamou atenção o comportamento dela exacerbado na hora de se despedir dos próprios sogros. Algo que despertou a atenção da própria família, né? E a gente viu realmente que ela fez todo um carinho ali e envolveu os sogros durante todo esse tempo de relação com o menino. Obrigado, Gabi. Obrigado, Lucas Abate. Olha só, o nosso assunto agora é a chegada à coceira. INSS. O INSS afirma que 12 agências vão abrir aqui no Rio Grande do Sul. Nessa semana, a gente acompanhou muita gente que estava com perícia marcada, né, ou com outros compromissos com as agências do INSS. A gente deu com a cara na porta fechada. Hoje, quem está acompanhando este caso é a colega Aline Schneider. Nós vamos até o Vale dos Sinos, vamos até Novo Hamburgo, porque lá em Novo Hamburgo me parece que é uma das agências que, em tese, é para estar aberta, não é mesmo? Boa tarde, Aline Schneider. Boa tarde, André Har, boa tarde a todos. Em tese, viu, André? Porque eu estive nessa agência hoje de manhã, inclusive encontrei a dona Hilda, que é de Parobé, veio exclusivamente a Novo Hamburgo para receber um atendimento de um perito aqui na cidade e adivinha? Deu com a cara na porta também. A dona Hilda, que trabalha num hospital lá em Parobé, precisou ser afastada, está com um cisto no pâncreas, segundo ela, acho que nem ela sabe muito bem aonde, eu sei que ela sente dor, está impossibilitada de trabalhar e não consegue receber qualquer auxílio de dinheiro sem antes passar por essa consulta do perito. Dona Hilda, que teve esse atendimento marcado no dia de ontem, porque aqui em Novo Hamburgo o médico estaria presente, chegando lá nem foi atendida, nem foi recebida, porque nenhum perito foi trabalhar aqui em Novo Hamburgo. Nem o próprio INSS sabe explicar o motivo que isso está acontecendo, André. Deram com a cara na porta. O que acontece, André? A agência do INSS diz que obedeceu todo o protocolo que esses peritos solicitaram, pedindo mais segurança desse retorno ao trabalho, né, uma segurança sanitária. Inclusive, eu entrei nessa agência do INSS aqui na cidade, então dá para ver ali toda a questão do distanciamento, placas de acrílico, álcool gel,
todos os equipamentos que foram solicitados por esses agentes para que eles tenham mais proteção na hora de atender a comunidade, tudo isso prontinho para receber esses profissionais. Mas estão ali, parados, Aline, esperando as pessoas chegarem. Eu ouvi o presidente da instituição, da associação que reúne os médicos peritos. Tá? Ouvindo ele falar, até a gente concorda, porque ele diz assim, ó, estão faltando ainda nas verificações que foram feitas. Aquelas pazinhas de madeira, por exemplo, para levantar, olhar a garganta, botar na língua, está faltando gente para fazer a higienização, porque cada vez que um é atendido tem que limpar tudo. Não adianta limpar ou passar o paninho no chão. Não, tem que fazer a desinfecção. Então, precisa de gente para isso. Precisa ter produto de limpeza, precisa ter máscaras. Se tu olhar para esse lado, e de fato eles têm razão. Eles têm razão. Agora, por outro lado, o INSS está dizendo que está tudo pronto à disposição e que é só faltando eles a trabalhar. Então, tem no meio disso, é a dona Maria, a dona Joana, a dona Odete, a dona Catarina que estão esperando aí uma solução. Porque tem o problema do perito, mas não é só o perito. Tem gente que tem que se aposentar, tem que ir lá fazer a prova testemunhal. Tem vários assuntos com o INSS. E os peritos, eles não são funcionários, né? Eles são contratados. Quer dizer, é um modelo diferente. Mas tem muitos profissionais, muitos trabalhadores da Previdência Social que também não estão indo presencialmente por causa destas coisas, desta falta de EPIs e tudo mais. E nessa vai, não vai, é o cidadão que está perdendo e não se tem uma solução. Na segunda-feira, o presidente do INSS pediu desculpa e passou a semana e resolveram o problema. Pelo visto, não, né, Aline? Aqui em Novo Hamburgo, André, eu pude conferir, assim, ó, olho no olho, ver ali esses materiais, eles estão lá, inclusive a tal da pazinha, a tal da máscara, todos esses itens estão no local, sim. E aí, então, dois peritos, quem é que está errando nisso? Peritos, a agência aqui do INSS, pelo menos aqui na cidade, diz que sim, que toda essa lista ela foi obedecida de forma rigorosa. Agora, a Associação Nacional dos Peritos diz que essa lista ainda não foi obedecida de forma criteriosa, que essa lista teria sido adulterada pelo INSS, olha só, e eles afirmam que as agências, mas sabe que eles ficaram indignados com a abertura das agências, com a possibilidade de abertura das agências e dizem, olha só, que as agências seriam bombas infectológicas e difusores de Covid. Aline, o chamado urgente aqui. Aline, daqui a gente volta a falar sobre esse caso ainda, tá? Obrigado, Aline Schneider, falando sobre INSS. Temos o chamado de Canoas, Lucas Abate, porque os presos que estavam em delegacias estão sendo transferidos neste momento e o SBT, Lucas Abate, acompanha agora ao vivo. André, a SUSEP acabou de entrar aqui no prédio da Central de Polícia de Canoas, onde tem 24 presos custodiados em delegacias, 2 viaturas estão posicionadas e agora, nesse momento, vai começar uma operação de retirada desses presos das carceragens. A gente vê que tem essas 2 viaturas de escolta posicionadas por ali. São 24 presos que estão e eles vão sair nessas 2 viaturas. Estão sendo retirados da carceragem agora, agentes da SUSEP, agentes da Polícia Civil. Agora passa uma informação, 8 vão ser retirados neste momento. 8 presos estão saindo neste momento, vão ser levados, divididos nessas 2 viaturas da SUSEP. Daqui, André, tem um aparato da Polícia Civil, agentes da SUSEP, também da Polícia Penal agora, que estão posicionados, inclusive com armas longas para garantir a segurança da transferência de todos. E daqui eles serão colocados nessa viatura, vão fazer um trajeto relativamente curto até a penitenciária de Canoas, onde vão ficar em uma quarentena, em isolamento, pelos próximos 15 dias. Então já está tudo posicionado por aqui. É a última delegacia. Pela manhã, a SUSEP já transferiu os presos que estavam no Palácio da Polícia em Porto Alegre, na 3ª delegacia, também outros presos. E agora, finalizando com a última delegacia, Central de Polícia de Canoas, que era a delegacia com o maior número de presos. Pela manhã eram 70 presos ao todo, sendo que 24 estavam aqui. A gente tem essa informação que 8 estão sendo levados neste momento e vamos buscar também se os demais serão levados ainda hoje, em outra leva, ou se vão permanecer por aqui por enquanto, André. E lembrando, né, Lucas, que esses presos estavam aqui na região metropolitana e também no Vale dos Sinos. A gente mostrou casos aí em Novo Hamburgo, São Leopoldo,
né, e outras cidades aqui da região, principalmente, que estavam com as delegacias e os presos, né, do lado de fora, né, algemados a banco, muitos até dentro de viaturas, né, inclusive, e em meio à pandemia, isso se transforma, né, num perigo maior ainda, né, Lucas? Sim, André, a gente já viu até nessa vez o Estado agiu antes de complicar mais a situação, porque faz 1, 2 meses, aqui mesmo em Canoas eu estive, e aquela parte lá de trás, que agora está encoberta pela delegacia, tem um banquinho com uns 8 lugares, e aqueles lugares estavam ocupados por presos algemados nesse banco. Policiais militares que deveriam estar na rua estavam fazendo essa custódia, e dessa vez, felizmente, o Estado não esperou chegar nesse ponto, já agiu e já está fazendo a transferência nesse momento. Muito bem, obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Agora, faltando 10 minutos para 1 da tarde. Olha só, este ano, nossa saúde mental, é ou não é verdade, foi colocada em prova com tudo que está acontecendo em meio à pandemia. Já a valorização à vida foi ressignificada e encontra-se em pequenos gestos de cuidado e também de prevenção. Por isso, simultaneamente à campanha Queremos Hospital São Pedro na mente e no coração, o Simers lançou a campanha de Setembro Amarelo, Encha sua vida de alegria, propondo, né, uma reflexão sobre a valorização à vida, à saúde mental e a todos os profissionais e instituições que nos permitem continuar aqui. A campanha conta com lives, reflexões, conteúdos importantes sobre o assunto e atuação com distribuição de balões e também materiais gráficos em hospitais aqui da capital. Acompanhe nas redes sociais, @Simers_RS. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Agora preste atenção no que eu vou contar para vocês. A escrita que salva. Você vai conhecer agora um colega nosso de jornalismo que está encontrando aqui na literatura a redenção para uma fase difícil que ele está vivendo. Né, Jotinha? Eu sou o J. Nilson, autor de Ela, o livro, que na verdade é uma tábua de salvação para mim. Há quase 3 anos eu fui submetido a uma cirurgia no coração, da qual restaram muitas sequelas. E hoje eu sou diagnosticado com insuficiência cardíaca severa. Eu costumo dizer que eu saí vivo do hospital, mas saí sem a minha vida, pois eu não pude mais exercer a profissão que eu escolhi, que é a de repórter cinematográfico. E como se não bastasse, eu estou sem receber salário desde maio do ano passado, já que a Previdência Social indeferiu o meu benefício. Assim, eu fiquei sem dinheiro e cheio de contas a pagar, vivendo da solidariedade dos amigos. E foi me sentindo assim incomodado que veio a ideia de trazer de volta um projeto cultural que eu criei no Facebook em 2017, chamado Ela Face Novela. Era uma história contada em 56 capítulos na rede social. Esse projeto alcançou cerca de 25 mil pessoas na época e agora ele volta em formato de livro, que é a minha moeda de troca. É uma forma que eu encontrei de devolver a bondade das pessoas que me ajudam. Ela, o livro, é uma novela de época e é uma homenagem à força da mulher. E se você ficou curioso e quer conhecer essa história, solicite um exemplar de Ela, o livro, por R$ 35,00, mais a taxa de entrega para fora de Porto Alegre. E você, André Har, que é uma das celebridades da mídia gaúcha, que já tem o exemplar de Ela, o livro. Gostou? Diz aí. Eu não posso dar spoiler, né? Vamos fazer mistério e segredo, mas é muito bonito e emocionante. Um lado do Jotinha, que trabalhou comigo, trabalhou com a Gabi, que é muito legal a gente descobrir. E principalmente nesse momento que ele usa dessa arte dele para poder sobreviver, que é o jeito que ele pode fazer. Ele escreveu aqui, ele mandou uma carta para a gente. Querido Jotinha, que está nos acompanhando, um beijo muito grande. Ele escreveu à mão. Ele tem o dom da arte, né? Da escrita, de querer escrever. E tem algo que ele escreve que me chamou muita atenção. Olha só. Eu costumo dizer que saí vivo do hospital, mas saí sem a minha vida, pois não pude mais exercer a profissão que escolhi, que é a de repórter cinematográfico. E a gente se coloca no lugar dele, sabe o quanto que seria algo inimaginável, né, Gabi? A gente abrir mão daquilo
que a gente ama fazer, né? Isso, André, eu acompanhei todo esse processo, a gente trabalhava juntos, exatamente, inclusive, quando ele teve esse problema cardíaco. O Jotinha é um querido, criativo, com aqueles olhos sensuais que ele mesmo brinca, bem humorado, sempre pronto para fazer uma boa matéria, tinha sacadas excelentes na rua. Eu trabalhei com ele gravidíssima da Catarina e ele me ajudava muito a descer do carro, a subir, a conversar com as pessoas. Eu colocava o microfone assim na ponta da barriga aqui, ó, André, ele achava muito engraçado. Então o Jotinha é um querido e ele se reinventou, né, André? Está se reinventando para conseguir sobreviver e nós da comunidade jornalística estamos abraçando ele cada vez mais. Vamos ajudá-lo, né? Talento tem de sobra esse Jotinha. E certamente as portas vão se abrir para ele, pode ter certeza, Jotinha, tá? E o teu problema de saúde certamente vai ser temporário também, essa dificuldade vai passar e, se Deus quiser, voltarás a segurar aquele peso nos ombros, que hoje nem está mais tão pesado em algumas situações, né, Gabi? Verdade. E ele vai poder voltar a trabalhar, esse é o nosso desejo. Receba de todos nós, né, Gabi? Os nossos colegas, teus colegas do estúdio, todos cinegrafistas de emissoras, tenho certeza que todos estão te abraçando nesse momento. Um beijo muito grande para ti e nós estamos contigo. Estamos contigo. Agora a gente vai falar de um outro caso também emocionante, que é o da Juju. A gente mostrou aqui dias atrás da Juju, né? A gente mostrou aqui no SBT Rio Grande que ela é um bebê que tem a AME, aquele problema de atrofia. É um caso raríssimo, né? Raríssimo. Ela é de Santa Cruz do Sul. E a família dela estava numa força-tarefa, né? Para arrecadar dinheiro para comprar o remédio, que é o remédio mais caro do mundo. Oscila entre 11 e 13 milhões de reais, porque depende da variação do dólar. E agora a Gabi tem uma boa notícia e vai contar pra gente. Conta, Gabi, que eu tô curioso. Ela foi, digamos assim, sorteada para ser uma das crianças que poderá receber a dose de graça desse remédio, que é caríssimo. Isso partiu de um laboratório, o laboratório Novartis, e que vai, além dela, outras 99 crianças que também têm essa síndrome rara que vão poder utilizar esse remédio. Mas, é claro, agora ela precisa passar por um processo de exames, está se encaminhando para a fase final. Se isso acontecer, a família que já conseguiu juntar cerca de 3,5 milhões, que já é uma grande quantia também, promete doar toda essa quantia para outros pacientes, para outras crianças que estão passando também por esse problema. Essa síndrome ela é raríssima, André. Acomete a cada 1 em cada 10 mil bebês no mundo todo. No Brasil são 20, né? 20 Exatamente. casos. E é uma síndrome muito rara, é uma dificuldade, né, para poder a família ter acesso a esse tratamento e ele precisa muito de pressa. Por quê? Porque até 2 anos que a criança, que o bebezinho pode começar esse tratamento e tomar essa medicação. A Juju tem 1 ano e 7 meses. Então, ou seja, é uma corrida da família contra o tempo. É verdade. Então, a gente ficou muito feliz de trazer essa notícia aqui, né? A pandemia dificultou essa ação, essa ação de solidariedade, esses eventos que estavam sendo feitos para ajudar a arrecadar fundos para o tratamento da Juju. Então, a gente fica muito feliz de saber que ela foi contemplada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e ela vai ficar muito bem. Tomara, ela está fazendo alguns exames, inclusive tem uma equipe, né, médica em Santa Cruz do Sul fazendo os exames necessários para a Juju poder tomar esta medicação então. Muito bem, agora a gente vai encerrar, né, Gabi, chamando o Jeremias Werneck, já lembrando que amanhã temos programação esportiva especial aqui, primeiro ao vivo, né, direto do nosso estúdio Farroupilha, tem o Masbá. E logo depois, a partir do 12h30 mais ou menos, o SBT Esporte Especial, com uma grande programação já, o preparativo para o Grenal. Afinal de contas, a Libertadores ela é nossa, é exclusiva. Quarta-feira tem Grenal aqui no SBT. Jeremias acompanhando nesse momento o que diz Renato Portaluppi agora, Jeremias. Primeiro, vamos botar ele, vamos ver o trechinho dele aí? Então vamos botar um trechinho. As críticas vão continuar. Faz parte, quem trabalha com futebol sabe o quanto é difícil, entendeu? Mas eu acho que o mais importante de tudo é o nosso pensamento aqui dentro, e esse pensamento eu estou expressando para o nosso torcedor. Nessas horas tem que ter calma, porque eu pergunto para vocês, digamos, e isso não precisa do presidente tomar uma decisão, que eu sempre vou respeitar. Amanhã depois do jogo de domingo, depois do Grenal, depois do jogo do Atlético, se eu achar que eu estou atrapalhando, eu vou ser o primeiro a sair. Isso pode ficar tranquilo. Eu jamais vou ficar, principalmente no clube que eu amo, a minha família toda é gremista, e que eu me dedico há 4 anos, e hoje, inclusive, está fazendo 4 anos, com o maior orgulho estou aqui, à frente desse grande clube.
Então, no momento que eu não estiver me sentindo bem, no momento que eu achar que eu estou prejudicando o trabalho desse clube, que eu vou ser o primeiro a sair. Eu resolvo sempre esse problema em 2 minutos com o presidente. Não tem... Até porque toda vez que eu fiz o meu contrato, e o presidente, a testemunha está aqui do meu lado, a diretoria está aqui, eu não coloco R$1 de multa. E eu poderia colocar milhões, como muitos treinadores fazem, entendeu? E aí fica, né, no dia a dia discutindo, brigando, né, querendo bronca para ser mandado embora para levar multa. Eu não sou desse tipo, não tenho nem R$1 de multa. Então, é caminho aberto, porta aberta para entrar e para sair sem problema algum. Então, não vai ser o Renato que, no momento que sentir que está prejudicando o trabalho desse clube aqui, que vai querer ficar aqui. Não, pode ficar tranquilo que essa decisão eu mesmo vou tomando do presidente, e respeito sempre a opinião do presidente como da diretoria. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Eu não estou aqui para no próximo jogo ter que ganhar, senão você mandar embora. Não tem problema algum. O presidente não vai me mandar embora, eu não vou brigar com o presidente. Eu mesmo vou chegar no presidente e falar e agradecer. Agradecer o momento. Mas o momento agora é de tranquilidade, de trabalho e de retomar o rumo e o caminho das vitórias. Bem, essa Renato, a gente... olha só, o Grêmio falou antes com o presidente Romildo, disse, esqueçam mudanças, estava até na frase ali, o presidente garante que mesmo se o Grêmio perder o Grenal, o Renato não é demitido. Eu só quero lembrar para vocês que o Grêmio disse às 10h30 da manhã que não ia demitir ninguém e ao 12h30 demitiu o Klaus Câmara. Klaus Câmara, que é o executivo de futebol. Renato, antes da gente entrar aqui com esse trecho dele, disse o seguinte, essa frase aqui me chamou muito a atenção, abre aspas, o momento não é bom, mas também não é péssimo, o Grêmio tá mais ou menos. O Renato disse que o momento não é bom, mas também não é péssimo, tá mais ou menos. Tá? E o Renato chegou e disse isso, lembrou esse fato, ele não tem multa rescisória, realmente se o Grêmio quiser mandar ele embora ou se ele quiser sair, como já aconteceu das outras vezes, ele tomou a dianteira para sair, o Grêmio não paga nada. O negócio é distensionar. Eu acho que esse é o objetivo desse encontro. Ele falou o seguinte também, ó, uma outra frase, tá? O torcedor precisa ter mais paciência e calma. Infelizmente, somos culpados por viciar o torcedor do Grêmio a vencer. Sempre tem que ter uma indireta dessas, né? Então, assim, ó... Incrível. Foi uma entrevista para tentar amenizar as coisas, para tentar acalmar os ânimos e para ganhar um fôlego, para jogar contra o Palmeiras e jogar o Grenal. Bom. Eu coloco a minha mão no fogo de que ele vai ficar depois do Grenal? Não, não coloco. Bom, então agora a gente está encerrando. Amanhã, certamente, no SBT Esporte Especial, vocês todos, junto com o Glauco Paz, inclusive, Jeremias, vão Posso falar... Posso anunciar os convidados, Fê? Tem que... Então, nossa, aqui, ó, vou contar para vocês. Felipão, Luiz Felipe Scolari, Abel Braga vão falar com a gente sobre o Grenal. Amanhã, ao vivo. Ao vivo. Então, ao meio-dia... Do Beira-Rio, 12h30, é isso? A partir do meio-dia, o Masbá, ao vivo também. E depois, então, a partir do meio-dia e 30, mais ou menos meio-dia e 30, a transmissão ao vivo do SBT Esporte Especial, com as presenças de... Luiz Felipe Scolari, Abel Braga e muito mais. Jeremias, um abraço a todos. Obrigado pela audiência, pela companhia. Bom final de semana até segunda-feira, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemari. Tchau, tchau.